de terem que entregar panfleto na rua e possível desband, até um dos maiores grupos da atualidade. O BTS tem uma história longa de 10 anos, quer dizer, na verdade eles se conhecem e estão juntos desde 2010. E nesse vídeo eu vim contar várias informações pra vocês, tipo várias mesmo, e é por isso que o vídeo tá tão longo. Não se preocupem, o desband não é de agora, é de um tempo antes deles se tornarem a influência que eles já são, mas eu vou explicar tudo isso ao longo do vídeo. Oi, pessoinhas! Espero que estejam bem. Pra quem não me conhece, eu sou a Duda e no vídeo de hoje, como eu falei, eu trouxe um guia completíssimo sobre a história do BTS, trouxe toda a trajetória deles até hoje, desde 2010. Pois é muito tempo. Esse é um vídeo um pouquinho diferente e eu tive muito trabalho pra trazer, porque assim, é um vídeo muito completo mesmo, então eu espero que vocês compartilhem, que vocês assistam todo. Eu vou deixar vários capítulos aqui embaixo, então se vocês não quiserem assistir tudo, só, tipo, tenta assistir, tá? E assistam os capítulos que vocês acham mais interessantes, então. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixar um like, deixar um comentário e compartilha com o máximo de pessoas possível, porque a verdade é que eu estou com medo das pessoas não assistirem, porque esse é um vídeo bem longo, então, por favor, assiste até o final. Então, sente-se confortavelmente, pegue a sua pipoca e vamos pro filme. Não é segredo pra ninguém que o BTS é um dos maiores grupos da atualidade, assim, há pelo menos uns 5 anos já. E é quase impossível existir alguém que ouve música e não ouviu falar do BTS. Pode até não ter escutado uma música inteira, mas um refrãozinho aqui ou ali, assim, impossível nunca terem escutado, cara. O BTS tá em todas as redes sociais, todas as plataformas, seja de música, seja de pesquisa, de qualquer coisa tem o BTS em qualquer lugar. Eles quebraram diversos recordes várias e várias vezes. Quando vocês acham que não dá pra quebrar um recorde, eles vão e estão quebrando outro recorde que talvez você nem sabia que existia, porque muitas vezes esse é o meu caso. Mas nem tudo são flores e o começo da carreira do BTS foi bem difícil mesmo. Eles podem ter debutado só em 2013, mas em 2010 a Big Hit, empresa do BTS, quer dizer, tá certo, que agora é conglomerado, mas enfim, a Big Hit ainda existe como Big Hit. A Big Hit anunciou então que criaria um novo boy group e que estariam começando então as audições para que fossem avaliados trainees para que eles pudessem fazer parte desse novo boy group que eles iam lançar. Ou seja, em 2010 eles tiveram que começar todo esse projeto. Só que a ideia inicial da Big Hit não era criar um grupo de K-pop, era criar um grupo muito mais voltado para o hip hop. Então, tecnicamente, os 4 integrantes vocalistas, que são Jungkook, V, Jimin e Jin, não entrariam no grupo. Agora, vocês já imaginaram esse grupo sem essas 4 pessoas? É quase impossível. Literalmente. Eu acho que não é nem quase. É simplesmente impossível. O Namjoon, ou RM, né, que é o nome de stage dele, foi o primeiro membro a participar da Big Hit. Basicamente, ele começou a fazer rap lá, tipo, na 6ª série, depois de ele ouvir Fly do Epic High, e mais tarde ele foi convidado para um teste para uma agência de hip hop, e então ele encontrou com Bang Si-hyuk, né, que é o Bang PD, e ele convidou o Namjoon para uma audição na Big Hit. Foi assim então que ele entrou na empresa. O Jin já tinha sido abordado pela SM Entertainment, que é uma das outras grandes empresas, que no caso, naquela época, era, tipo, 1000 vezes maior que a Big Hit. Só que ele achou que a oferta era uma farsa e ele basicamente não foi. Depois ele foi procurado pela Big Hit e fez um teste para ser ator. A agência então convenceu ele a se tornar um trainee e ele basicamente é do BTS agora, assim, um belo resumo. E como que, tipo assim, a SM e a Big Hit chamaram ele? Simplesmente porque ele é muito bonito. Pra quem não sabe, as empresas fazem isso às vezes, né? Então eles convidam ursangs, que são basicamente pessoas que são famosas por serem bonitas no Instagram. Ou o Jan, que depende da forma que você quer falar.
Ou simplesmente alguns olheiros passam assim andando na rua, vê uma pessoa muito bonita assim na rua e fala: você é bonito, quer ir pra minha empresa? Mais ou menos assim que funciona também. Ou seja, sempre andem arrumados na rua. Vai que um dia alguém da Big Hit chama vocês. O Suga fazia rap já lá no colégio dele e ele começou a produzir e a compor batidas para alguns artistas. Ele viu um anúncio para um concurso de rap chamado Hit It, e então ele fez o teste para Big Hit. Apesar dele não ter vencido esse concurso, ele ficou na segunda posição e então ele se juntou aos trainees para tentar fazer parte ali do BTS. O J-Hope já era um dançarino pouco conhecido lá em 2010 e ele fez um teste para JYP. Aparentemente ele chegou a passar, pelo menos na primeira fase da audição, mas ele não chegou até o final e acabou sendo rejeitado. Depois disso, ele escolheu a Big Hit, ele conseguiu passar como trainee, mas ele basicamente foi demitido também. Não é bem demitido, né? Mas foi mandado embora. Só que aí o RM convenceu a agência, a Big Hit, de que o grupo dele precisava do J-Hope, que o J-Hope era muito bom. O Jimin basicamente também era um dançarino muito talentoso e o professor de dança encorajou ele a fazer um teste para Big Hit e ele passou e se tornou um trainee. Simples, fácil, prático, rápido. Tudo é bom, né? O Vi sempre quis ser músico e ele começou a tocar saxofone lá no colégio. Aconteceu na pura sorte de ele ter que acompanhar um amigo para esse amigo dele fazer a audição na Big Hit. E o pessoal da Big Hit falou para ele fazer uma audição, assim, falar: você é bonito e tal, faz aí. Aí ele aceitou, fez e passou. E dizem por aí que o amigo dele que ele foi acompanhar não passou não. Mas enfim, né? E por último, mas não menos importante, o Jungkook foi descoberto quando ele fez um teste para a terceira temporada do Superstar K. E aparentemente ele foi, infelizmente, eliminado da rodada desse teste. E ele acabou escolhendo a Big Hit para se tornar um trainee. Além disso, ele também já tinha ficado muito impressionado com o RM. E ele disse que ele conquistou o coração dele e tal. E, enfim, ele faz parte agora do grupo que o Namjoon também faz. Enfim, esse grupo tem, assim, uma ligação estranhamente boa e estranha. Com alguns trainees já em pleno grupo de debut, eles treinaram durante 3 longos anos. E RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook tiveram sua estreia oficial no dia 13 de junho de 2013, com o lançamento do single No More Dream, do álbum Too Cool for School. No dia 16 de julho foi lançado um videoclipe para a música We Are Bulletproof Parte 2, e em 11 de setembro eles lançaram o primeiro mini-álbum que eu não sei nem como que pronuncia, e promoveram o single No. Mas, obviamente, a gente vai ter que conhecer um pouco mais dos membros antes de dar continuidade a toda a discografia, tudo que eles já fizeram. Vamos começar então do mais velho para o mais novo, o RM. E o nome de nascimento dele é Kim Namjoon. Ele nasceu em 12 de setembro de 1994, é do signo de Virgem. A posição no grupo dele é líder e rapper principal. Ele nasceu em Ilsan, Gyeonggi, na Coreia do Sul. Ele tem 1,81 de altura. Ele formou na Apgujeong High School e depois na Global Cyber University. Seu antigo nome de stage era Rap Monster, porque ele queria ser tipo monstro no rap, mas ele decidiu que isso não combinava mais com ele e aí ele mudou para RM. Existia uma formação antes desses 7 integrantes, né? E o RM era o único que estava na formação anterior e que depois das mudanças continuou na formação original. Seu número favorito é 1. Ele é um defensor da comunidade LGBTQIA+, e eu acho que eu esqueci alguma letra, LGBTQIAP+, enfim. Um dos seus modelos até então era o Kanye West. Não sei agora, né, depois de tudo que aconteceu. Ele aprendeu inglês vendo Friends, que é aquela série muito famosa. Ele sabe muito sobre engenharia eletrônica, apesar de eu não ter achado nenhum vídeo dele fazendo alguma coisa, fuçando em alguma coisa, seria muito interessante ver. E as cores favoritas dele são roxo, rosa e preto. O Namjoon era um excelente aluno e ele chegou a tirar 900 pontos no TOEIC, que é um exame de inglês. Tem o TOEFL também, mas enfim, o que ele fez foi TOEIC. Ele também fazia parte do top de 1,3% dos exames da Faculdade Preparatória da Coreia.
Mas ele resolveu deixar tudo isso de lado porque a paixão principal dele, real, assim, era de verdade a música. O próximo, Kim Sok-jin, ou só Jin, que é o nome de stage, ele nasceu em 4 de dezembro também de 1994, é de Sagitário, e a posição dele é vocalista e visual. Ele nasceu em Gwacheon, em Gyeonggi-do, Gyeonggi-do. Ele tem 1,79 e ele se formou na Universidade de Konkuk e na Hanyang Cyber University. O T.O.P. do Big Bang, quer dizer, ex-integrante do Big Bang, é o seu modelo de pessoa. Quando ele tá com fome, aparentemente ele pisca o olho esquerdo. Ele é um ótimo cozinheiro. Ele também é fã das princesas da Disney. O número favorito dele é 4. Ele disse que se ele fosse uma menina, ele escolheria namorar o Jimin. A sua cor favorita é azul. Como eu falei, ele foi chamado para fazer uma audição na SM, mas ele pensou que era brincadeira. E pelas contas que o pessoal fez, se ele tivesse entrado, né, se ele tivesse conseguido entrar, ele provavelmente teria debutado no EXO. Aí eu penso, né, um menino que quase não fez, né, assim, quase não entrou nem na empresa, que ele não chegou de fato a entrar, ia debutar e o Johnny não. Ai, que tristeza. Mas enfim. Ele também estudou no departamento de teatro e cinema, né, na Universidade Konkuk. O Suga, nascido como Min Young-gi, nasceu em 9 de março de 1995, é do signo de Peixes e ele é o rapper líder do grupo. Ele nasceu em Buku, em Daegu, e tem 1,74 de altura. Ele se formou na Global Cyber University. Ele é o membro que mais dorme, adora tirar fotos. A cor branca é a cor favorita dele. Ele gosta de fazer rap em momentos aleatórios. Sua comida favorita é carne, seu número favorito é 3. E ele é bacharel em artes. Bacharel, meus amigos, bacharel. E quando ele tá muito nervoso ou chorando, ele fala com um sotaque diferente. O próximo é o Jung Ho-suk, que tem como nome de stage J-Hope. Ele nasceu no dia 18 de fevereiro, é do signo de Aquário. As suas posições são dançarino principal, rapper e vocalista. Ele nasceu em Gwangju e tem 1,77. Ele também se formou na Global Cyber University e em Gwangju Global High School, que é a escola da cidade dele. Enfim, ele ama kimchi. Ele foi o rapper em Animal, do membro do 2AM, o Jongwon. Eu tenho a impressão de que saiu meio esquisito, mas é a minha garganta, viu? Então, se alguma pronúncia saiu meio esquisita, culpem a minha garganta, não a mim. A sua cor favorita é verde. Ele, por incrível que pareça, não gosta de fazer exercício físico. O primeiro teste, como eu falei lá no começo, que ele fez foi para JYP. A estação preferida dele é a primavera. Ele gosta muito de assistir às reações dos fãs dele, que aparentemente é uma das ocupações dele quando ele tem dias tesiosos. O Binzinho e o J. Cole são os seus artistas favoritos. Ele trabalhava no cenário underground da cidade natal dele como dançarino de street dance e ele fazia parte de um grupo chamado Neuron. Eles chegaram a ganhar alguns prêmios em competições locais e foi assim que ele foi adquirindo experiência. Quando ele fez a audição para JYP, ele passou da primeira e da segunda fase e aparentemente ele e outros 3 candidatos chegaram a ganhar um prêmio de popularidade para essa competição e ele chegou a ganhar uma bolsa de estudos de 1 ano para a Escola de Belas Artes e Músicas de Seul e cerca de 300 mil wons. Só que ele não aceitou porque ele não tinha terminado o ensino médio. Imagina você conseguir um negócio desse e você não poder, porque tipo, você ainda não concluiu o ensino médio. Mas um tempo depois ele conseguiu fazer a audição na Big Hit e ele se mudou para os dormitórios na véspera de Natal. Park Jimin, ou só Jimin, que é o nome de stage, nasceu no dia 13 de outubro de 1995, é do signo de Libra e ele é dançarino principal e vocalista líder. Ele nasceu em Busan e tem 1,73, sendo o mais baixo do grupo. Ele se formou na Escola de Artes de Busan e na Global Cyber University. Azul e preto são suas cores favoritas. Ele já foi uma pessoa muito insegura. De acordo com ele, bater nos companheiros de trabalho, ou seja, bater nos integrantes do BTS, é uma forma carinhosa de demonstrar afeto. O seu modelo de pessoa é o Taeyong, do Big Bang. Suas comidas favoritas são carne de porco, pato, frango, frutas e kimchi jjigae. O seu stage name ia ser Baby J ou Young Kid.
E eu fiquei pensando de onde que surgiu isso? Será que ele era tão baixinho assim? Como eu falei, ele tinha alguns problemas grandes de autoestima e ele se via como uma pessoa gorda e costumava ser autoconsciente, tanto da aparência, tipo, principalmente da bochecha dele. Além disso, ele ainda é faixa preta em Taekwondo. Kim Tae-han, mais conhecido como V, que é o nome de stage, nasceu em 30 de dezembro de 1995. É do signo de Capricórnio e é dançarino, vocalista e visual do grupo. Ele nasceu em Daegu e tem 1,78 de altura. Ele estudou na Escola de Artes da Coreia e também na Global Cyber University. Ele já foi considerado literalmente o homem mais lindo do mundo lá em 2017. Ele gosta de tudo que é único. Os seus companheiros do grupo o chamam de Blank por causa da expressão vazia. Ele tinha o hábito de roer as unhas, até então tinha, né? Não sei se ainda tem, e mostrar a língua. Sua cor favorita é cinza e ele gosta de animes. Seus favoritos são One Piece, Summer Wars e Piano no Mori. E eu fiquei pensando, será que ele ainda assiste One Piece com mais de 1000 episódios? Tá quase chegando a 1100, né? Até outro dia tinha 1065. Mas enfim, seu número favorito é 10 e ele gosta de procurar músicas que ninguém conhece. Ele revelou em uma entrevista que os pais dele não permitiram ele realizar a audiência, né? E foi revelado também que a Big Hit guardava ele as 7 chaves, porque ele era tão bonito que um monte de empresa chamava ele, né, pra fazer a audição. E eles tinham medo de que o Vi saísse da Big Hit e escolhesse outra empresa. É isso. E tá tudo bem, sabe? Completamente bem. O próximo é o Jungkook, que nasceu como Jung Jungkook e nasceu em 1º de setembro de 1997. Obviamente, ele é o Maknae. Ele é do signo de Virgem e ele é o vocalista principal, dançarino, rapper de apoio, center e Maknae. Ele nasceu em Busan e ele tem 1,78 de altura. Ele se formou na Escola de Artes Performativas de Seul e também estudou na Global Cyber University. Ele é considerado o Maknae de ouro. Antes de ingressar no grupo, ele era jogador de handball. Ele gosta de comida feita com massa, tipo pão, pizza e tal. O número 1 também é o seu número favorito. E ele gosta de maquiagem de sapato. Seu modelo de pessoa é o de Dragon, do Big Bang. E ele diz que é um cozinheiro habilidoso. Além disso, a sua cor favorita é preto. E um ano depois da sua estreia, eles lançaram um segundo mini-álbum em 12 de fevereiro, intitulado School Love Affair. E o mini-álbum, que é quase um álbum completo, é composto por 10 faixas, incluindo Boy in Love e Just One Day. E foram lançados MVs para essas duas músicas. Pouco tempo depois, foi lançado o álbum Wake Up, que é um álbum que também foi lançado no Japão, oficialmente, no dia 4 de junho, que marcou o debut do grupo lá no Japão. Foi mal pela minha voz meio esquisita, assim, mas é porque eu tô com problema na garganta. E aí eu tive que, tipo, não deu pra eu gravar ontem, que tava doendo muito, muito mesmo. E a minha voz tava muito mais baixa, então, tipo, não ia dar pra gravar de jeito nenhum, mas hoje tá um pouco melhor, então tô gravando porque eu tenho que postar esse vídeo. Se eu falei que eu vou postar, eu vou ter que postar, né? Então, continuem com o vídeo aí, foi só um leve adendo. Um pouquinho depois, a Big Hit anunciou que o BTS ia lançar o seu álbum de estreia japonesa, compostas de versões japonesas das canções atuais. E o primeiro single deles, né, no álbum, tinha uma versão japonesa de No More Dream. Era, no caso, uma versão japonesa de No More Dream. No dia 20 de agosto, o BTS lançou seu primeiro álbum, né, o Dark and Wild, e dele foram promovidas duas músicas principais que são Danger e War of Harmony. O álbum vendeu mais de 109 mil cópias, e um tempinho depois que eles fizeram um retorno com War of Harmony. Tipo, eles promoveram primeiro Danger e depois a segunda música, igual estão fazendo agora. Não o BTS, mas vários grupos estão fazendo agora. O primeiro álbum do BTS, que tinha faixas inéditas japonesas, foi lançado no dia 24 de dezembro, foi chamado de Wake Up, e nele tinha as duas faixas originais que são Wake Up e The Stars. No dia 29 de abril, The Most Beautiful Moment in Life Part 1, que foi o terceiro mini-álbum deles, foi lançado. Vocês estão vendo que eles lançam muita coisa em pouco tempo, né? Pois é. Algumas empresas deviam aprender isso com os grupos delas. O mini-álbum é composto de 9 faixas, incluindo I Need You, que, assim, deu pra eles nada mais nada menos do que o primeiro win que eles conseguiram na carreira deles. Que, assim, rapidamente atingiu o primeiro lugar em diversos charts das músicas digitais. Então, para um grupo estreante de uma empresa que estava quase falindo, eles já estavam muito famosos. Tipo,
realmente bem famosos mesmo. Depois foi lançada a parte 2 deste mini álbum, que é a continuação do álbum anterior, que foi lançada em 30 de novembro. E conteve outra faixa também muito importante para a carreira deles, que é nada mais nada menos que Run. Em 4 de junho, o quarto single japonês For You foi lançado para comemorar o primeiro aniversário da estreia japonesa e teve um MV lançado também no mesmo dia. O single chegou ao topo do gráfico diário na Oricon, vendendo mais de 42 mil cópias no seu primeiro dia. Pouco tempo depois foi lançado Dope, que, querendo ou não, foi uma das músicas que fez eles mais ficarem famosos. Mas assim, só famosos, sabe? Não explodirem do jeito que eles são hoje em dia. Isso aí foi trabalho de algumas outras músicas e de mais algumas coisas que eu vou falar depois. Quando Dope foi lançada, eles já eram muito, muito famosos lá na Coreia, porque, como eu falei, o primeiro win deles tinha sido com I Need You, e depois disso eles ficaram ainda mais famosos. Mas Dope foi o que trouxe eles muito aqui pro exterior, sabe, pra parte ocidente. Dope é uma música do álbum The Most Beautiful Moment Live Part 1 e recebeu mais de 1 milhão de visualizações em menos de 15 horas. No dia 8 de dezembro foi lançada a versão japonesa do I Need You, sendo o quinto single japonês. Em 2016, eles tiveram lançamentos que eu, particularmente, acho que foram extremamente importantes para a carreira deles. Tipo, 2016 inteiro foi um momento extremamente importante para a carreira deles, pelo menos na minha opinião, que foi quando eles lançaram Young Forever, o álbum Wings, foi quando eles lançaram Fire, Save Me, House of Chords. Então, assim, eu acho que foi um dos anos mais importantes para a carreira do BTS, tipo, para consolidar eles de vez. Eles lançaram um curta-metragem em 2016, que é basicamente uma sériezinha chamada Wings. Todos os curta-metragens foram estrelados individualmente por cada membro do BTS, e a narração de todos os vídeos foi feita pelo Rap Monster, usando trechos do livro Debian, de Herman Hesse. E depois disso, houve uma grande procura de interesse pelo público depois deles descobrirem a conexão entre o livro e esses curtas que ninguém estava entendendo nada. Depois de todo esse curta-metragem ser lançado, foi quando eles lançaram o segundo álbum de estúdio, nomeado Wings, que pra mim é um dos melhores. E lançaram a faixa título Blood, Sweat and Tears. Eles estouraram tanto nessa época, mas tanto que assim todo mundo conhecia o BTS nessa época. Tá, todo mundo não, todo adolescente. Eles eram sim muito falados, não tanto quanto é hoje, né? Mas enfim, isso ainda era 2016. Eles também lançaram músicas muito legais, que tinha só a rapper line e só a vocal line, que é Cypher 4 e Lost, que eu amo Lost, assim, uma das minhas músicas preferidas, sem sombra de dúvidas. Esse álbum teve um ótimo desempenho comercial e uma ótima recepção, e em consequência disso eles ganharam diversos prêmios em programas musicais. Eles foram nomeados em importantíssimas premiações, e foi aí que eles começaram a quebrar recordes importantes. O MV de Blood, Sweat and Tears quebrou o recorde de videoclipe na categoria K-pop mais visto em 24 horas, com mais de 6,3 milhões de acessos em um único dia. E conquistou a marca, que ainda era inédita, de 10 milhões de visualizações em 48 horas. E em 15 dias eles conquistaram a marca de 30 milhões de visualizações. Ai, mas hoje em dia isso não é nada, mas naquela época isso era muito sim, senhoritos, tá? Wings recebeu um grandíssimo destaque internacional e resultou no recorde da Billboard 200 e ficaram na 26ª posição entre os 200 álbuns mais populares dos Estados Unidos, chegando a classificar em primeiro lugar depois da sua estreia. Pois é, então ainda tem muito caminho para andar. Em 2017, eles fizeram um remake de Wings e chamaram de You Never Walk Alone, que contém tipo as faixas de Wings e 4 novas faixas, e esse álbum chegou a ter mais de 700 mil cópias. A faixa título Spring Day conseguiu um all-kill em outra das principais paradas de música online sul-coreana, tendo deixado de funcionar o gráfico digital da Melon depois da libertação inicial devido à sobrecarga de tráfego. Primeiro, o que é um all-kill? É basicamente o primeiro lugar em muitas coisas. E quando eu falo muitas coisas, é porque aqui tá falando que foram 8 das principais paradas das músicas online. E eles basicamente fizeram o Melon sobrecarregar de tanto que as pessoas estavam ouvindo a música. No dia 21 de maio, o BTS ganhou o prêmio social de Artista Superior na Billboard Music Awards, tornando-se o primeiro artista coreano a ganhar um BBMA. Eles chegaram a lançar um cover do clássico Soul Taejeon Boys, que é Come Back Home,
para o projeto Time Traveler de Soul ID. Será que é importante dizer que foi em 2016 que eles conseguiram o primeiro The Sun deles? Ah, nada não, sou. Pois é. Com uns 3 anos de carreira, o BTS conseguiu nada mais nada menos que o The Sun no Mama, que é só o prêmio mais importante da noite, assim, nada demais, sabe? O próximo lançamento foi Love Yourself, Her, que basicamente quebrou o recorde anterior do próprio grupo. Eles alcançaram o topo do iTunes em 73 países, e o álbum também estreou no número 7 na parada da Billboard 200, que basicamente era literalmente a posição mais alta de um artista asiático. Eles também conseguiram estrear na Billboard Hot 100, que não é nada mais nada menos que a tabela musical mais importante dos Estados Unidos, com a faixa título DNA. DNA alcançou a 85ª posição e subiu para 67. E no dia 19 de novembro, o BTS fez a sua primeira performance na televisão americana com DNA, a canção no American Music Awards, fazendo a sua primeira performance na TV ao vivo nos Estados Unidos. E é aí, nesse ponto, que é onde começa nada mais nada menos do que a quarta geração no K-pop. Tudo que eles estavam conquistando até agora dava margem para uma outra geração, para uma outra forma como os grupos iam performar, como os grupos iam fazer seus lançamentos, tudo isso. Porque o sucesso do BTS estava sendo tão grande que não estava só no Oriente, ele já estava no Ocidente também. E as empresas queriam atingir o Ocidente também. E foi aí, assim, o divisor de tudo o que a gente está vivendo hoje. Quando eu digo foi essa música que trouxe o estouro pro BTS, é claro que não é só essa música. Toda a discografia do BTS até então tinha sido muito certeira para que eles conseguissem muitos fãs, não só a discografia, mas os membros em si. E eles estavam sim crescendo muito gradativamente, só que as músicas eram muito boas. E DNA de fato deu um estouro, um boom muito louco. Além de que também foi em 2017 que o Vi ganhou como rosto mais bonito. Então, tipo, muita gente queria pesquisar quem que era esse menino que tinha ganhado ali, que tinha sido o rosto mais bonito de 2017. Isso fez com que eles também crescessem. Cada um deles tiveram um papel importante no crescimento do BTS. Outra faixa do álbum, chamada Mic Drop, foi remixada pelo DJ Steve Aoki em parceria com o designer, alcançando a 28ª posição na Billboard Hot 100, e o mini-álbum também incluiu a faixa Best of Me, em uma colaboração com Andrew Taggart, do The Chainsmokers. Esse álbum chegou a vender mais de 1,2 milhões de cópias no Gaon Album Chart da Coreia do Sul e foi se tornando o álbum mais vendido na história do chart, quebrando um recorde de 16 anos. Tais feitos renderam ao BTS prêmios importantes como o Álbum do Ano na Gaon pelo segundo ano consecutivo, o Disc Decent no Golden Disc Awards, Artista do Ano no Mnet Asian Music Awards, entre outros. No Ocidente, o grupo se apresentou nos maiores programas de TV nos Estados Unidos, como Ellen DeGeneres Show, James Corden e Jimmy Kimmel Live. Vocês estão lembrados da super amizade do James Corden com o BTS? Mais especificamente com o Jimmy? Pois é. Em 2018 veio o debut solo do J-Hope, o álbum Face Yourself e o Love Yourself Tear. O ano de 2018 começou com muitas conquistas, assim, notáveis já. Logo em fevereiro, o grupo recebeu o primeiro certificado de ouro pela Record Industry Association of America, com o remix de Mic Drop. Eu falei sobre eles antes, lembra? E, obviamente, tornando-se o primeiro grupo de K-pop a realizar tal feito. Apenas 3 dias depois, o single DNA também recebeu um certificado de ouro nos Estados Unidos. No dia 28, 10 dias depois, o BTS ganhou o prêmio de Artista do Ano no Korean Music Awards, tido como o Grammy coreano. Ao ganhar o grande prêmio da noite, o BTS se tornou o primeiro grupo de K-pop a ganhar o The 100 no Korean Music Awards. No dia 1º de março, o J-Hope lançou a mixtape chamada Hope World e foi se tornando então o terceiro integrante do grupo a lançar um trabalho solo. A sua mixtape lançou o primeiro lugar na loja do iTunes com mais de 61 países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido e o Brasil, no topo do iTunes mundial. Com isso, o J-Hope se tornou o artista solo masculino da Coreia do Sul com o maior número de primeiros lugares no iTunes. Pouco tempo depois, o BTS lançou Face Yourself com músicas na versão japonesa e conteve 12 faixas, tornando seu álbum de o artista coreano mais vendido em 2018. E com ele, eles obteram o disco de platina da Record Industry Association of Japan em 10 de maio, menos de 10 dias depois do lançamento do álbum.
Pouco tempo depois foi lançado o álbum chamado Love Yourself Tear, cujo o single principal, Fake Love, bateu recorde de visualizações no YouTube, e eu lembro perfeitamente do dia desse lançamento que eu estava de castigo, não podendo mexer no celular. Pois é, acontece. O MV ficou nada mais nada menos como o terceiro maior videoclipe na história do YouTube. Por quê? Porque ele marcou a maior estreia na plataforma em 24 horas em todo o ano de 2018. O álbum inteiro recebeu um raro All Kill Perfect nos charts da Melon. E 2 dias depois, o grupo fez a sua primeira performance no palco Billboard Music Awards, onde levou o prêmio Top Social Artista pelo segundo ano consecutivo. O álbum quebrou os recordes anteriores do próprio grupo, como os outros, e blá blá blá, e alcançou o número 7 na Billboard 100 e o primeiro lugar na parada Billboard 200, tendo a distinção de ser o primeiro álbum não predominantemente inglês a estar na primeira posição em mais de uma década. E em 14 de agosto, Fake Love conquistou para o grupo o terceiro certificado de ouro nos Estados Unidos. Em 2019, tiveram o lançamento de Map of the Soul Persona, a turnê mundial do BTS, OSTs para o jogo do BTS World e a participação do RM em remix de Old Town Road. O BTS também participou como apresentadores dos prêmios no 71º Grammy Awards. Em abril, o grupo se tornou o primeiro artista asiático a superar 5 bilhões de transmissões no Spotify. 5 bilhões de transmissões. E a Time classificou o BTS como uma das pessoas mais influentes da Time 100 em 2019. O BTS possui mais de 5 MVs lançados no YouTube com mais de 1 bilhão de visualizações. Se não me engano, são 6 MVs, os que eu achei, né, assim. Pode ter mais, eu só não achei mesmo. O sexto EP, Map of the Soul Persona, teve como single Boy With Love, que contou com a participação de ninguém mais ninguém menos que Halsey. Persona se tornou o primeiro álbum coreano a alcançar a primeira posição no Reino Unido e na Austrália, e também tornou o terceiro álbum consecutivo do grupo no topo da Billboard 200 e o terceiro em 11 meses, juntando-se a ninguém mais, ninguém menos que os Beatles. Vocês precisam de mais alguma coisa? Sim, posso parar o vídeo por aqui? O álbum, obviamente, se tornou o álbum mais vendido de todos os tempos na Coreia do Sul, com mais de 3,2 milhões de vendas em menos de um mês. Antes do BTS, os best-sellers foram nominados pelos álbuns no final dos anos 90, fazendo do grupo o único artista formado depois dos anos 2000 para ser apresentado na lista dos 10 mais vendidos. Boy With Love estreou como o número 8º na Billboard Hot 100, que basicamente é o maior da história de um grupo coreano, e o MV tornou-se o vídeo online mais visto nas primeiras 24 horas, acumulando mais de 74,6 milhões de visualizações. Vocês estão lembrando que uma das primeiras visualizações deles, né, tipo, quando estourou mesmo, oh meu Deus, tendo tantas visualizações, era tipo 3 mil visualizações, quer dizer, 3 milhões de visualizações. E agora, em 24 horas, teve 74 milhões de visualizações. Pra ser sincera, eu não sei o que eu faria com tanta fama, sabe? Porque assim, eles foram preparados para isso. Eles têm 10 anos de carreira hoje. E obviamente o período de treinamento fez com que eles aprendessem como encarar, tipo, fama. Só que o tanto que eles cresceram em tão pouco tempo é absurdo. Eles não lotam só estádios. Cara, são 70 milhões de visualizações em 24 horas. E isso não é muita coisa, porque tá, uma pessoa pode visualizar mais de uma vez. Vocês conseguem imaginar o que são 30 mil pessoas? 30 mil pessoas. Pois é, mas não são só, tipo, 30 mil visualizações. São, no mínimo, 30 milhões de visualizações de pessoas diferentes. Uma busca rápida no Google me diz que São Paulo, a cidade de São Paulo, que fica no estado de São Paulo, é a cidade mais populosa do Brasil, com cerca de 12 milhões de pessoas. Aparentemente, a cidade de São Paulo não é só a mais populosa do Brasil, e não só é a mais populosa do Brasil, é a mais populosa do Hemisfério Sul e América Latina. 12 milhões de pessoas. E nem a cidade mais populosa de todo o Brasil tem o equivalente a 1/3 de visualizações que eles acumularam em apenas 24 horas. Não tem 1/3. Enfim, tirem suas próprias conclusões. O BTS anunciou então que faria sua turnê mundial
E eles anunciaram datas e locais, né? Vários estádios, enfim, na França e vários lugares mesmo. E todas as datas esgotaram em 2 horas, com as segundas datas para todos os locais adicionados devido à sua alta demanda. Pois é. Vocês sabiam que tem uma lei conhecida como Lei BTS? Pois é, vou explicar para vocês. Não sei se vocês sabem, mas é obrigatório que todos os homens de até 28, 30 anos iniciem obrigatoriamente o serviço militar. Por que 28, 30 anos? Porque tem toda aquela história de idade a mais na Coreia. Então lá na Coreia você já nasce com 1 ano, enquanto aqui você espera literalmente 1 ano para você fazer 1 ano. Então, assim, tecnicamente são 28 anos. Você tem que começar com 28 anos. E os membros do BTS estão chegando aí nessa idade, mais ou menos, 28, 29, 30, enfim. Só que existia uma grande confusão na cabeça de muitas pessoas, que era o BTS não pode ir pro exército, mas o BTS tem que ir pro exército. Porque, obviamente, você não quer que o seu idol fique por 2 anos sem promover música nenhuma, sem lançar nada, porque você quer a música dele. E os ARMYs não queriam ficar longe do BTS, mas ainda é obrigatório. Eles começaram a avaliar, então, eles, tipo, pessoas normais, né? Coreanos e afins, começaram a avaliar se seria obrigatório mesmo o BTS ir pro exército, porque quando você vai pro exército, é meio que uma obrigação porque você está fazendo algo pelo seu país. É quando você meio que ajuda o seu país, apesar de ser obrigatório. Tipo, uma ajuda não devia ser obrigatória, mas enfim. E avaliando todas as coisas que o BTS já tinha feito, eles já tinham sim ajudado muito a Coreia. Eles literalmente fizeram o K-pop estourar do jeito que é hoje. Não sozinhos, mas enfim, a grande parcela é deles. Eles fizeram o turismo aumentar muito, e isso trazia um pouco mais de investimento para a Coreia, né? Eles fizeram as pessoas terem mais interesse pela Coreia, por mais que a pessoa não pudesse visitar para a Coreia. As pessoas assistem mais doramas, as pessoas tentam aprender mais da língua, assistem mais coisas da Coreia, não só doramas, até notícia. Eu conheço de pessoas que assistem notícias sem entender a língua coreana só porque é muito fã do BTS. No caso, ela fazia isso há um tempo atrás. Hoje em dia eu não converso mais com ela, mas enfim. Então, tecnicamente, o BTS já tinha feito sim muito pela Coreia. Mas será então que os 7 membros do BTS seriam os únicos a não ter que passar por exército só porque eles, por um acaso, tinham servido a Coreia de outro jeito? Porque antigamente existiam algumas regalias para os idols quando eles estavam no exército. Eles tinham algumas coisas que eles podiam ter, enquanto pessoas normais, pessoas que não fossem idols, não tinham quando eles estavam no exército. E uma dessas coisas era, tipo, cartas. Eles podiam mandar carta à vontade, blá blá blá. Tinha algumas pessoas que falavam até que os idols ficavam em lugares diferentes, né, em confortos melhores. E aí houve uma briga e eles simplesmente tiraram isso. Então os idols vão ser só pessoas normais quando eles estiverem no exército. E quando eles tiraram, muitas pessoas ficaram felizes. As pessoas que não eram idols, no caso. Eles ficaram muito felizes, tipo, nossa, agora sim a coisa é justa, né? Só que aí ia deixar de ser justa mais uma vez por causa dos membros do BTS. Eu embolei tudo aqui, mas eu espero que vocês tenham entendido, porque eu dei o meu melhor pra explicar. Então, o parlamento da Coreia decidiu criar a Lei BTS, tecnicamente, que é uma lei que deixava, então, os idols, né, artistas do pop no geral, se alistarem até completarem 30 anos. Assim, você pode se alistar até o mês que você fizer 30 anos, mas você tem que se alistar até os 30. Fez 30, meu filho, já tem que estar se alistando. Pois é, isso foi só uma grande curiosidade que eu trouxe aqui pra vocês. Eu vim falar da lei e eu gastei 4 minutos pra fazer isso, mas enfim. Vamos pro próximo então, né? Em 2020, o BTS foi pela terceira vez participar do evento da ONU. Sim, só da ONU. Os integrantes gravaram uma mensagem à juventude em 2020 e a sessão foi completamente virtual por causa da pandemia, né? E 2 anos antes, o BTS já tinha discursado presencialmente para lançar a campanha Geração Sem Limites com a Unicef. Não bastasse isso tudo, todas as conquistas musicais que eles já tinham tido até agora e tudo mais, em 2021, 2022, 2023, eles receberam indicações a nada mais, nada menos do que o Grammy. Sim, o Grammy. O Grammy é nada mais, nada menos do que uma das maiores premiações de música do mundo inteiro, tá? Vamos falar a verdade que é do mundo inteiro, sim. Se você gosta de música, né? Não só, tipo, ouve esporadicamente. Se você gosta mesmo de música e tal, é impossível que você nunca tenha ouvido falar sobre o Grammy Awards. E o BTS já recebeu algumas indicações ao Grammy. A primeira vez que eles foram indicados ao Grammy foi com Dynamite e a segunda foi com Butter.
Eles também foram indicados por sua aparição no álbum Music of the Spheres, do Coldplay, onde eles têm crédito de composição e também cantaram uma parte da música. E eles já foram indicados nas categorias Melhor Vídeo Musical, Melhor Performance Pop de Dupla ou Grupo e Melhor Álbum do Ano. Cara, assim, né? Não tem o que dizer, não tem o que explicar, não tem nada. É impossível você ignorar o BTS hoje em dia. Não tem como. Não bastando, eles têm milhares de livros por aí. E, assim, um leve adendo, nenhum deles foram eles que escreveram. Tipo, tem, tipo, uma que eles falam que é a Bíblia não oficial do BTS, né? Pra você conhecer várias informações. Tem coisa de biografia, tem coisa de ícones do K-pop, reis do K-pop. Tem vários livros deles, literalmente, assim, escritos por pessoas mesmo, sabe? Mas, finalmente, foi anunciado esse ano, graças aos 10 anos de carreira, que o BTS vai lançar oficialmente o seu primeiro livro. Nesse livro, eles vão contar então a história deles, a memória. Tem data para o lançamento do dia 9 de julho e vai ser lançado nos Estados Unidos e vai contar com tipo 1 milhão de cópias. Só isso. Na Coreia do Sul, a empresa responsável vai ser, obviamente, a Big Hit. O nome do livro vai ser Beyond the Story, 10 anos de recordação do BTS. E eu fiz uma tradução livre, mas enfim. A obra foi escrita pelo jornalista Kang Meyon-sod e os membros segundo aí o editor do livro. Ou seja, eles ajudaram na escrita, tipo, não na escrita em si, né, mas eles ajudaram a contar histórias também, enfim, e vai contar com cerca de 544 páginas. Hoje em dia, o grupo anunciou um leve hiatus, porque eles vão dar um hiatus do grupo em si, mas estão aí seguindo com as suas carreiras solo. Com o aniversário do grupo, eles lançaram, né, uma música, todos juntos, obviamente, apesar do Jin estar no exército. E o J-Hope também, né? E vai ter o BTS Festa. Vai ter uma série de novos conteúdos, surpresas, durante as semanas aí do aniversário deles. No momento em que eu tô gravando esse vídeo, já começou, obviamente, né? Porque a festa tecnicamente antecede um pouco o dia do aniversário, de fato. E pros ARMYs eu espero que vocês tenham aproveitado, estejam aproveitando ainda, porque o BTS ainda tem muita coisa pra mostrar pra todo mundo. Como eu falei, o Jin tá no exército da J-Hope também, né? E daqui a pouco os outros membros também vão, mas eles deixaram muito conteúdo pronto, preparado. Tem sempre muita coisa de todos os membros, assim. Foram música, foram fotos, foram álbuns, foram vídeos. Muitas coisas eles já deixaram preparados, porque eles têm, assim, um calendário muito bom e eles seguem muito bem esse calendário deles. De uma forma, assim, extremamente inteligente, acredito eu, de verdade. Porque o BTS continua sendo, tipo, não perdeu nem um pouco da fama em pouco tempo, sabe? Ninguém parou de falar do BTS só porque um dos membros não tava no grupo. Porque tecnicamente nem parece tanto que não que tipo tá faltando algum integrante, sabe? Enfim, BTS tá aí, tem uma carreira extensa, muitas coisas que eles já conseguiram, que eles já alcançaram por muito esforço, por muito mérito deles. E acredito eu que eles ainda têm muita coisa pra alcançar, que ainda tem muito pra fazer. E obviamente eu acho que esse livro deles vai bombar assim, muito, muito mesmo, porque é muita história que eles vão contar nesse livro. Não se sabe ainda se eles vão contar, tipo, até as coisas ruins, né? Como se fosse um documentário de todos esses anos de carreira deles. Mas vai ser muito interessante ver, assim, ler aquilo da história, sabe? Obviamente vai estar muito caro. Então a probabilidade de eu de fato comprar é baixa. Mas quem sabe, não é mesmo? Quem sabe? Enfim, vídeo longo, mas ótimo, incrível, maravilhoso. Eu espero, obviamente, que vocês tenham gostado, que vocês ajudem a engajar esse vídeo, comentando, enviando pra alguém, deixando like. Qualquer uma dessas três coisas já ajuda muito. Mas, obviamente, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho do canal também. Os vídeos longos saem toda segunda, quarta e sexta às 5h30. Os vídeos curtos às terças e quintas às 7h30. E aos sábados e domingos às 4h30 saem vídeos curtos também. E eu tô lançando algumas vezes um Ken News com várias notícias, um grande compilado de notícias. O último vídeo teve mais 40 minutos de notícia. Enfim, tem muito conteúdo muito legal aqui no canal. Se vocês quiserem dar uma olhada, ajuda muito. E é isso, então. Até a próxima. Bye, bye!